paz do Senhor, amém? Que todos hoje possam ter acordado bem, ter acordado com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de cada um de vocês. Quero agradecer, por todos os inscritos aí, por todas as pessoas que às vezes não são inscritos, mas que dá uma olhadinha, no canal. Eu peço para que essas pessoas que não sejam inscritas, que não estão inscritas, no canal, se inscrevam, ative o sininho lá. Como que a gente se inscreve? A gente vai lá, quando a gente está vendo o vídeo, tem um botão, tipo, bem escrito, bem de vermelho, escrito inscrever. Você vai lá, inscreve, depois você clica no sininho que tem do lado e coloca em todas. Porque aí todas as vezes que tiver vídeo novo, vocês vão aparecer para vocês vão ser notificados. E eu acho que é muito bom a gente ouvir a palavra do Senhor. Às vezes a gente acordar, eu não faço vídeos grandes, longos, eu acho assim que a gente tirar às vezes 15 minutos dos afazeres da gente para as coisas do céu, as coisas do alto, as coisas de Deus, eu acho que vale a pena, para a gente viver bem, para a gente viver melhor. É lógico que só 15 minutos não seriam suficientes, assim, não é o que a gente precisa mesmo na realidade, porque a gente precisa ter mais contato com o Senhor, com Deus, do que com as coisas aqui desse mundo. Mas pelo menos, quando a gente está vendo um vídeo, assistindo uma pregação, que seja 10 minutos, 15 minutos, eu acho que já muda o dia da gente. Amém? Então eu peço que se inscrevam, compartilhem, tá? Curte, pode comentar à vontade nos comentários, tá? Porque a gente vai interagindo assim, amém? Quero pedir então, aliás, pedir não, já pedi para se inscrever, quero agradecer então, a Deus por até aqui Ele ter sido com a minha família, até aqui Ele ter nos ajudado. E hoje eu vou continuar um estudo que na realidade, porque aquele lá, ele tem tudo a ver com o que eu fiz, com o estudo que eu fiz aí, foi o último vídeo que eu fiz, tá? Então, como ele já engloba, ele já fala, até eu falei sobre a morte, na outra, que a morte, quando a pessoa morre, se ela fica consciente ou inconsciente, eu acho que vale a pena você ir lá assistir, tá? Porque assunto de morte é um assunto, assim, que muita gente fica em dúvida, e ele é um assunto, assim, que, segundo as pesquisas, depois da pessoa ter medo de falar ao público, em segundo lugar, ter medo de elevador, a morte é a terceira coisa mais temida pelas pessoas, Infelizmente, não deveria ser, A gente tem medo, eu também não vou ser hipócrita, porque a gente, não é medo, A gente tem um pouco de receio, porque a gente não sabe, Assim, mas assim, a gente estudando a palavra, assim, aqui nessa terra a gente quer viver, muito, aqui, para desfrutar com a nossa família, com nossos filhos, a gente não quer ir. Mas se você for ver a luz da Bíblia, você vê as promessas que Jesus tem pra gente, nossa, a gente começa a perder o medo, Porque você quer conhecer o Senhor, você quer ficar lá, Só que assim, por um lado, como a gente é muito ligado, às coisas terrenas, às vezes, sem querer, a gente é muito ligado, acho que por causa da família, Então, por causa dos nossos filhos. Então a gente quer ficar aqui e que a gente possa regozijar aqui mesmo, o máximo possível, até o dia de você morrer, ou então, no caso, se a gente não for morrer, Jesus vinha buscar a igreja antes, a gente não sabe, que Deus tem reservado para nós, mas é muito bom sim que a gente regozije aqui também. Então, o tema, o título até dessa pregação fala assim, o que vem depois da morte, tá? Primeiro eu vou falar 4 pontos aqui de que pessoas, de que estudiosos, de que às vezes algumas igrejas, algumas religiões acham que possa vir depois da morte, Então, o primeiro ponto a primeira assim, que eles acham, tem os materialistas, Os materialistas, eles acham que depois da morte acabou, tudo se resume em matéria, Então a pessoa morre e acabou, não tem mais nada, não vem nada depois da morte, E a gente sabe que à luz da Bíblia, depois, porque no final eu vou ler, tá? Porque eu não gosto de, às vezes, de fazer as coisas sem mostrar, Então a gente tem que mostrar.
o que está na Bíblia. Então, depois, no finalzinho, para concluir, eu vou estar lendo aqui 2 versículos, tá bom? Ou alguns outros versículos para a gente estar concluindo esse assunto. Então, os materialistas acham assim, morreu, acabou. E você ficar com esse pensamento aqui, tá? Morreu, acabou, a gente não vai nem para o juízo, a gente não vai ter um juízo, não vai ter nada, a gente não vai nem para o céu, o paraíso, que é o céu, né? E nem para condenação, para condenação eterna, né? Que seria o inferno, né? Então é assim, se a gente pensar como os materialistas, as pessoas ficam pensando dessa maneira, a gente tudo vai acabar aqui mesmo, a gente vai morrer, acabou. E se não acontecer isso? Então é uma coisa complicada você ficar achando que... Isso não acontecer não, porque à luz da Bíblia a gente vai ver que isso não tem fundamento, o que os materialistas pensam, que você morreu, acabou. Tá? Esse é um dos pensamentos, tá? Os materialistas. O outro pensamento é que muitos acham aí que foi até o tema que eu falei no outro estudo meu, da consciência, né? da inconsciência, né? Eles falam lá da morte como um sono profundo, que a alma ou o espírito entra num sono profundo e a pessoa não lembra de nada que aconteceu aqui, e a pessoa vai ficar num sono lá, vai ficar dormindo lá, inconsciente, até o dia, né? Até o dia chegar o dia, né? No caso do juízo. E a gente sabe que essa teoria, né, o que eles falam aí também, não tem nada a ver à luz da Bíblia, porque, como eu disse no outro vídeo, tem muitas aí, tem, por exemplo, os mártires da fé que morreram em nome da fé, né? Eles clamam lá em Apocalipse, ou em João, não lembro, acho que é em João, ou em Apocalipse, não, Apocalipse, desculpa, irmãos, é Apocalipse, tá? Que os mártires, eles clamam pelo sangue deles, por vingança. Eles falam assim, eles começam a clamar, até quando, né, que a gente vai ficar sendo aqui injusto, a gente está aqui, morreu por Cristo e nada vai ser feito? É como assim, então eles clamam por justiça, tá? Então, se o espírito ficasse inconsciente, como que tem essa passagem então que eles clamam, né? Tem a do Lázaro e Rico também, que quando eles morrem, ambos morrem, eles lembram o que eles passaram aqui nessa terra e o que eles estão vivendo lá. Um foi para a condenação, né, eterna, o outro foi para o paraíso, né? E aí ambos começou a lembrar, eles lembravam, né? Então quer dizer que o espírito, ele lembra assim, ele tem consciência, né? Tem também uma passagem que quando Jesus lá fala lá para aquele ladrão na cruz que estava do lado de 2 ladrões lá, e ele menciona um lá e um arrepende e aceita Jesus, e Jesus fala para ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se a alma ficasse, o espírito fica lá inconsciente lá, né, não ia ter lembrança, né, não ia ter porquê Jesus, acho que, mencionar isso. E tem também uma parte na Bíblia que fala que Jesus fala que a gente vai se assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Se a alma fica inconsciente, a gente não lembra de nada, como que a gente vai lembrar, né, de Abraão, Isaac, Jacó, né? Então, assim, esse fundamento, né, essa teoria aí do sono, da alma aí, que você entra, que você fica num estado inconsciente, isso aí é totalmente fora de cogitação. O outro é o que Allan Kardec, né, acredita, né, que ele menciona sobre reencarnação. O que seria a reencarnação? A reencarnação, ele assim, o espírito, fala que o espírito fica vagando aí no mundo ou em outros mundos distintos, e aí depois ele vai reencarnar, ele vai vir com uma outra pessoa, ele vai reencarnar o espírito numa outra carne, numa outra matéria, no caso, né, numa outra pessoa, só que a pessoa não vai ter lembrança. Ela não vai ter lembrança da vida dela passada. Isso também não tem fundamento nenhum na Bíblia. O único fundamento que tem na Bíblia é a ressurreição. Jesus, ele morreu e ressurgiu, ressuscitou ao 3º dia. Ele veio aqui, ainda ficou mais 50 dias aí, com os apóstolos, com os discípulos, né, dele, convivendo, né? Então, assim, Jesus, ele voltou. Ele ressuscitou, ele não reencarnou,
né? Então essa da reencarnação também, né, não tem nenhum fundamento, porque não tem na Bíblia, né? Não tem nenhum fundamento bíblico dizendo quanto a isso. E o último que eu queria dizer é sobre o universalismo. Esse é o mais comum, é o que a gente mais vê, né? As pessoas falando assim, ah, morreu, a pessoa morreu, pronto, a pessoa virou um santo. Às vezes a pessoa, gente, às vezes o marido, vamos falar de um homem aí, às vezes o marido traía a esposa, não era bom pai, né? Fazia, acontecia, era trambiqueiro, roubava das pessoas e fazia e acontecia. Aí ele morreu, pronto, acabou. Ele virou santo. Isso eu falo para mulher, para criança, para todo mundo, tá? Não estou falando só, né? Estou citando aqui um homem aqui como um exemplo, tá? Não estou falando só que o homem peca, né? Todos nós pecamos, né? E aí, por exemplo, aí vem uma mulher lá também, às vezes, que nunca foi uma boa esposa, nunca teve né, uma boa vida aqui, né, assim, aceitando Jesus, né, tendo uma vida cristã aqui. E aí, os universalistas, eles acreditam o quê? Eles acreditam que morreu, todo mundo vai para o paraíso. Todo mundo vai para o céu, todo mundo, porque Jesus é amor, Jesus é bom, Jesus é amor, sim. Só que também a Bíblia fala que Jesus é justiça, tá? E o que você plantar aqui, você vai colher. Não tem como você plantar aqui coisas horrorosas e querer colher depois coisas boas, né? Então, tem que tirar muito aquele misticismo. Tem muitas pessoas que acham, isso é o que mais acontece, o universalismo. Acham que todo mundo que morre vai pro céu, vai pro paraíso. E não, né? Não. O que a Bíblia diz agora? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, tá? Que a pessoa, ela morre, tá? Ela morre, a vida dela é uma, ela morreu, acabou. Então, às vezes as pessoas ficam vendo, eu vi o espírito, eu vi tal pessoa, eu vi fulano, eu vi Betânia, minha mãe morreu, eu vi... Não, isso aí você pode ter visto sim, só que isso aí são o quê? São demônios. Você pode ter visto demônios incorporando, porque eles usam, tá? Da forma do ser humano para aparecer, para vir fazer gracinha, para amedrontar as pessoas, para assustar, ou para alimentar a esperança, porque às vezes uma mãe perdeu um filho e ela está desesperada, aí ela quer muito ver de novo aquele filho, ou ver a mãe, ou ver o pai, ver um ente querido que ela perdeu, que ela amava muito, aí o demônio vai lá, se transfigura naquela... Porque ele tem esse poder, se transfigura naquela imagem daquela pessoa e a pessoa está achando, se ilude, está achando que está vendo a pessoa, mas na realidade não, a pessoa morreu, acabou, ela vai seguir depois para o juízo e como eu disse lá do sono lá, então o que vai acontecer? Quando ela vai ficar consciente, tá? O espírito ou a alma vai ficar totalmente consciente. Então, é assim, ele vai, antes do juízo, ela já vai ser juiz. Então, a pessoa já vai ou para o paraíso ou vai para a condenação eterna, o espírito, tá? Ou a alma. Aí depois, quando Jesus vir buscar a tua igreja, vir buscar a tua noiva, né? Aí vai ter a ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? Aí o nosso corpo vai se unir à nossa alma, ou o nosso espírito, tá? E aí, o que vai acontecer? A pessoa já está ou no paraíso ou na condenação eterna, o espírito. Aí a carne vai só unir com o espírito a alma, e aí vai seguir o julgamento, o julgamento final. O juízo, entre aspas, ele já aconteceu, porque o espírito estava lá no paraíso ou estava na condenação eterna. Mas o juízo final vai ter para todos os viventes, né, que viveram nessa terra já, eles poderem ver, porque aí Jesus vai anunciar publicamente, então vai vir a público aquele que está na condenação eterna e aquele que está no paraíso, que seria o céu, né? O céu foi chamado de paraíso, tá? E para concluir, para não ficar só nas minhas palavras, tá aqui, ó, quem quiser ver, em Hebreus 9, 27, eu vou ler o 27 e o 28, que diz assim, ó, e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, no caso, porque ele morreu na cruz, veio morrer, né?
aparecerá a segunda vez, ela fala que Jesus vai voltar, ele vai vir buscar nós, ele vai vir buscar a tua igreja. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Amém? Então, fique com esse estudo e busque Jesus, sabe? Não desista de Jesus e lembre-se que isso é uma promessa. Amém? Jesus vai vir dos céus e vai vir buscar a tua igreja. Amém? Que esse estudo possa ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um bom dia.